Uma grande surpresa. O presidente iraniano anuncia a suspensão dos ataques aos territórios dos países do Golfo, mas o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana responde a ele. Não vamos parar com isso e continuaremos a atingir todas as bases do exército americano na região. Além disso, vemos outro desenvolvimento. Um terceiro porta-aviões começou a se mover agora em direção à região, mas o motivo é substituir os porta-aviões que sofreram grandes perdas. Também vemos movimentos suspeitos dos Estados Unidos, sugerindo que pode haver uma grande mudança na região do Oriente Médio nos próximos dias. Será que os Estados Unidos sacrificariam Israel para proteger seus interesses na região? Detalhes importantes. Agora um intervalo. Voltamos já. Fiquem conosco. Queridos telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar esta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. Hoje, queridos telespectadores, começamos este episódio com o discurso feito pelo presidente iraniano Massoud Pezeshkian nesta manhã, onde ele pediu ao povo iraniano que permaneça firme e deixar de lado todas as divergências até que o país saia desta batalha. Com dignidade, foi assim que ele destacou. Com dignidade. Mas o mais importante desse discurso foram dois pontos. O primeiro é que ele reafirmou novamente a força e a resistência do Irã e enviou uma mensagem à coalizão Epstein. Ele disse a eles que qualquer ideia de rendição é apenas uma ilusão, apenas um sonho. Ele disse que é apenas um sonho que deve ser enterrado para sempre. Ele afirmou que o Irã não vai se render, nem se ajoelhar, não importa o que aconteça. O segundo ponto, que é o mais importante. Pezeshkian pediu desculpas a todos os países vizinhos, principalmente aos países do Golfo, cujas bases militares americanas em seus territórios foram alvo de ataques diretos do Irã. Ele disse a eles: agora vamos parar de atacar esses países, mas com uma condição, caso o Irã não seja alvo de ataques vindos desses países. Ou seja, o Irã vai parar de atacar essas bases militares americanas localizadas nos territórios dos países da região. Mas qualquer país de cujo território, águas territoriais ou espaço aéreo partam ataques contra o Irã, a resposta iraniana será esmagadora e decisiva. Pezeshkian disse que essa decisão veio do Conselho Supremo de Liderança e afirmou que foi tomada após uma mediação e a pedido do presidente russo, Putin. Putin, nos últimos dias, estava se comunicando diretamente com todos os países do Golfo e oferecia ajuda a eles. Agora, após uma semana inteira de guerra, ele entrou em contato com o Irã e pediu que parassem de atacar os territórios dos países do Golfo ou, de modo geral, os países da região. Então, agora devemos concluir algo muito importante, algo que confirma por que o Irã estava, desde o início, concentrando seus ataques com força e rapidez nas bases militares americanas espalhadas por todo o território dos países do Golfo. Porque eles estavam apostando no fator tempo, apostando em alcançar o objetivo principal disso o mais rápido possível. Hoje, quando o Irã toma essa decisão, prestem muita atenção. Isso vem depois que ele conseguiu destruir quase todas as bases militares americanas na região, a ponto de talvez não restar mais nada nessas bases americanas que possa ser destruído. Não há mais alvos claros que possam ser destruídos nessas bases. Ou seja, lançar mísseis contra essas bases militares ou enviar drones ou qualquer outra coisa não faz mais sentido. Talvez o último ataque tenha sido ontem, quando as forças americanas foram alvo no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e na região do Kurdistão do Iraque. O Irã afirmou que o ataque causou a morte de centenas de soldados americanos. E prestem bastante atenção.
Esse ataque que ocorreu nos Emirados, por exemplo, na base aérea de Al-Dhafra, foi um ataque poderoso. Os Estados Unidos não esperavam isso de forma alguma, especialmente com tamanha precisão nos alvos e com essa alta capacidade de inteligência. Esse ataque é o que fez com que vários jornais internacionais hoje dissessem que o Irã recebe imagens e coordenadas desses alvos. Ou seja, da China e da Rússia, dizem que Rússia e China fornecem apoio de inteligência ao Irã, o que permite que ele atinja esses alvos com alta precisão. Esse ataque foi muito perigoso porque destruiu o centro de comando das operações aéreas americanas na região. Destruiu os sistemas de comunicação via satélite, destruiu os radares de alerta antecipado e destruiu os radares de controle de tiro. E isso estava comprovado por imagens e evidências. E o Irã disse que o ataque resultou de forma decisiva na morte de 21 soldados americanos no Bahrein e na morte ou ferimento de cerca de 200 outros soldados nos Emirados Árabes Unidos. O ataque foi muito forte, foi decisivo. Por isso, o que o Irã disse hoje? Disse que agora é hora de parar esses ataques aos países do Golfo, mas com uma condição: que essas bases não sejam usadas novamente em nenhum ataque ao Irã, ou seja, a decisão continua sempre nas mãos do Irã. Se o Irã perceber qualquer participação em qualquer agressão de qualquer um desses países, haverá uma resposta esmagadora. Isso nos confirma novamente que a condução dessa guerra ainda está nas mãos deles. O Irã ainda não controla totalmente a situação como deseja. É ele quem decide quando atacar e quando parar, de uma forma que parece planejada estrategicamente. Mas a surpresa hoje, caros telespectadores, é que apenas alguns minutos após a divulgação das declarações sobre o Irã, e o presidente iraniano Pezeshkian também se pronunciou. O quartel-general Qatam al-Anbiya iraniano significa o comando militar conjunto que reúne o exército iraniano e a Guarda Revolucionária, normalmente controlado pelos altos comandantes da Guarda Revolucionária. Ele fez uma declaração em resposta às declarações do presidente iraniano, afirmando que o exército iraniano respeita os interesses e a soberania dos países vizinhos. Certo, mas disseram que as bases militares, propriedades e interesses americanos na região sofrerão ataques devastadores. Isso levanta a questão: talvez haja uma contradição entre o presidente iraniano e o exército iraniano? Aqui surge uma pergunta. Pode-se entender dessa resposta que a Guarda Revolucionária iraniana se recusa a parar de atacar as bases militares americanas na região? Isso significa que a Guarda Revolucionária iraniana está realmente, como circula hoje em várias redes sociais, fora de controle e que não está subordinada a nenhuma parte política até a nomeação do novo líder supremo, ou seja, hoje não tem lealdade a nenhum lado, exceto após a nomeação do novo líder supremo. E principalmente porque, de fato, hoje, esses ataques às bases militares americanas presentes na região não pararam. Apesar das declarações de Pezeshkian hoje, não pararam, o Kuwait foi atingido e cientistas da Jordânia foram atacados. São perguntas que continuam em aberto. O estranho hoje, caros telespectadores, é que o presidente americano, Trump, claramente está em uma posição em que procura qualquer palha, de qualquer tipo, para transformá-la em vitória através de suas declarações. Porque hoje, assim que o presidente iraniano fez esse pedido de desculpas aos países do Golfo, ele aproveitou a oportunidade, aproveitou isso para dizer o quê? O Irã está sendo derrotado agora, começou a cooperar e começou a se render aos seus vizinhos na região, como se o Irã estivesse travando uma guerra contra esses países, não contra os Estados Unidos ou Israel, e que agora se rendeu a eles. As declarações de Trump são estranhas, não é? E as declarações de Trump durante toda esta semana de guerra giraram em torno desse mesmo ponto. Promoção de uma vitória ilusória para o exército americano, porque ele disse em várias declarações que o Irã foi eliminado completamente. O Irã ainda está em posição de força. Ele também disse que destruiu todos os sistemas de defesa aérea iranianos, que o céu do Irã agora está livre, ficou aberto.
Mas ficou claro até hoje que ainda há aviões e há drones caindo sobre o território iraniano diariamente. Quase todo dia é anunciado que 10 ou 15 drones foram abatidos, sejam americanos do tipo MQ ou israelenses do tipo Hermes. E tudo isso é comprovado por vídeos que são divulgados, o que significa que ainda existem sistemas de defesa aérea funcionando. Ele também disse que as forças navais iranianas foram completamente eliminadas, mas a cada dia fica claro para nós que as forças navais ainda estão ativas e operando fortemente na região do Golfo. E na região de Hormuz, ou seja, o Estreito de Hormuz, há uma segunda fragata iraniana que se dirigiu ao Sri Lanka ontem. Ele também disse que forças entrarão no Estreito de Hermes e garantirão a passagem de navios e de petroleiros e gazeiros internacionais. Mas ficou claro que o exército americano não consegue fazer isso. Assim que se aproximou da região, o porta-aviões Abraham Lincoln foi bombardeado, o que fez com que ele deixasse imediatamente a área e saísse completamente da região. Porque há relatos de feridos, há relatos de perdas sofridas nessa região, o que torna difícil hoje continuar suas atividades normais nessa área. E há alguns dias também houve uma notícia oficial do Irã sobre o ataque ao segundo porta-aviões, Gerald Ford, que foi bombardeado com mísseis balísticos. E também há relatos da imprensa internacional, especialmente da imprensa americana, falando sobre danos ocorridos nesse navio, danos que exigem acompanhamento. Ficou fora de operação por semanas para reparos. Hoje, isso talvez confirme a veracidade dessa notícia. A rede americana Fox News confirmou isso, confirmou que o porta-aviões Abraham Lincoln foi atingido por um terceiro ataque de mísseis, dizendo que isso tornou impossível hoje continuar na região, impossível cumprir seu papel na região. A Fox News divulgou hoje uma informação muito importante, dizendo que esses incidentes realmente aconteceram. O porta-aviões americano fez com que os Estados Unidos o retirassem da região e hoje enviaram urgentemente outro porta-aviões para realizar operações contra os drones no lugar daquele que foi danificado. Ontem foi publicado um vídeo mostrando imagens de aviões enquanto eles estão sendo transferidos desse porta-aviões. Essas imagens são antigas, não são imagens recentes. O terceiro porta-aviões que está sendo enviado hoje para a região, chamado George W. Bush, estava nas águas do estado da Carolina do Norte e agora começou a atravessar o Oceano Atlântico em direção ao Mar Mediterrâneo. Se realmente não houvesse grandes danos no porta-aviões que está na região do Oriente Médio, os Estados Unidos não teriam enviado este porta-aviões que chegará à região em poucos dias. Isso por si só é um desgaste para as forças americanas. Lá é uma guerra de desgaste não só com mísseis, mas também com navios, equipamentos e assim por diante. Hoje começaram a surgir notícias de que o presidente americano Trump começou a pensar em enviar tropas terrestres para o Irã. Isso foi revelado pela rede americana NBC, de acordo com declarações feitas por autoridades americanas. A conversa sobre uma força composta por 5.000 soldados da divisão de paraquedistas também, que foi colocada em estado de alerta em preparação para as próximas ordens. Quem lê esse tipo de notícia pensa que pronto, Trump vai enviar suas forças terrestres americanas para a guerra ou para a destruição, para ser claro, porque guerra terrestre no Irã significa apenas uma coisa: enterrar essas forças. Mas a observação, na verdade, é que tudo isso são preparativos com um objetivo totalmente diferente. Essas forças, por exemplo, as dos paraquedistas, talvez estejam sendo preparadas para realizar uma evacuação de emergência, controlando e protegendo aeroportos e instalações vitais, como usinas nucleares ou outras. Talvez os Estados Unidos estejam se preparando para o pior cenário para eles, que é o colapso da entidade israelense. Isso pode acontecer a qualquer momento, prestem bastante atenção e não se esqueçam do Irã, isso pode acontecer.
O Irã destruiu a maioria das instalações militares americanas na região. Então agora é necessário que os Estados Unidos planejem substituir esse equipamento e esses veículos militares que foram destruídos, que são considerados muito importantes na região para os grandes conflitos, como radares e assim por diante. Hoje, houve uma declaração importante do ex-oficial da inteligência americana CIA, Scott Ritter. O que ele disse? Ele disse que os Estados Unidos não têm nenhum amigo, nem nenhum aliado de verdade. Ele afirmou que os Estados Unidos estão prontos para sacrificar qualquer um para proteger seus próprios interesses. Uma declaração como essa realmente nos faz pensar de forma diferente. Quais cenários podem acontecer nos próximos dias e nas próximas poucas semanas? Porque os acontecimentos estão avançando em um ritmo muito rápido. Pode ser só um desenvolvimento ou até uma grande transformação na região. O Irã ainda não começou a resposta que prometeu, dizendo que usaria armas novas e surpreendentes. Só hoje houve uma declaração do porta-voz do Estado-Maior-Geral. O que o exército iraniano disse? Ele disse que o Irã planeja intensificar ainda mais seus ataques contra os Estados Unidos e contra Israel, e afirmou com essas palavras que o Irã vai aumentar a escalada. Ele vai mostrar grandes milagres neste confronto. Ao mesmo tempo, também vemos o presidente americano Trump alertando que o bombardeio americano ao Irã vai se expandir e se intensificar, e incluirá áreas e organizações que nunca foram alvo antes. Isso significa que agora vamos começar uma nova fase nesta guerra, uma fase que terá consequências geopolíticas e econômicas muito graves em nível global. Isso significa que talvez veremos grandes eventos ocorrendo na região, porque a escalada não vai acalmar a guerra. Ainda no começo, o Irã continua firme. O Irã está atacando com força, eles têm surpresas, Trump está em apuros, agora ele não vai aceitar a derrota de jeito nenhum. Talvez vejamos um cenário de colapso, só Deus sabe, porque todas as possibilidades estão em aberto. Ainda estamos no começo e vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!